Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de janeiro de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, e deixa eu me retratar aqui que ontem eu falei que era feriado, não sei do que. Esse remake ontem era dia de Tiradentes, 21 de abril. E olha só como eu tava viajando. Que eu falei, pô, no Rio deve ser mó feriadão, porque dia 20 do Rio é feriado, né? São Sebastião. Falei, pô, o pessoal emendou São Sebastião com Tiradentes, com final de semana. Eu falei, que isso, mané? Tô bebendo muito gimo, filho. Tô me fazendo mal. Porra, Farid. E vamos lá, tropa. Sabadão amanhã. Ontem, rapidinho, ontem foi quase tudo bom, só o bilhete do canal que eu botei vitória seca do Real Madrid, mas eu disse na análise que o melhor é entrar com empate anula, porque era um jogo de Copa, normalmente os times jogam desinteressados, aí só corre atrás na prorrogação, tanto que o Real Madrid virou o jogo com 1 a menos. Real Madrid com 1 a menos, perdendo o jogo e acabou virando na prorrogação, porque aí decidiu forçar e ganhou o jogo, né? Se ele tivesse forçado no tempo normal, já teria vencido. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho amanhã, 7h30 da manhã, Turcão da Massa, que é um campeonato perigoso. Já vamos começar então com um jogo perigoso. É o seguinte, falei ontem jogou quem? Foi o Galatasaray, não foi? Falei, cara, não se entra mais esse time turco não. Galatasaray, Fenerbahçe, pode estar jogando em casa, filho. Esses times só estão tomando coça. Mas o Besiktas tem uma situação especial aqui que eu quero compartilhar com vocês. O Besiktas, ele aqui, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um e vai enfrentar um time que está um bom tempo sem ganhar. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Besiktas é o 5º, ele está fazendo uma corrida de recuperação aqui. Por mais que ele tenha perdido aquele jogo, ele está, acho que dos últimos 10 jogos ele só perdeu 2. E ele está aqui, título não vai dar, mas ele está aqui pelo menos tentando buscar uma competição europeia. Ele já está empatado em pontos com o Alanyaspor, está a 1 ponto atrás do Fenerbahçe, e está a 7 pontos do segundo colocado. O segundo colocado ali já entra, né, numa briga por uma Champions League. 7 pontos, faltam o quê? São 38 rodadas, dá para tirar. O título eu já considero difícil porque o Trabzonspor está numa fase muito boa. Então é o seguinte, ele vai enfrentar o Lanterna, que tem apenas 15 pontos, né, já está a 9 pontos. Pô, às vezes eu venho aqui gravar, aí eu tenho que fazer uma matemática rápida, eu me embolo toda, falei, caraca, tem que raciocinar rápido aqui, ponto e tal. 15 para 24, 9 pontos, pronto. Tá 9 pontos já da zona do rebaixamento, o time que tá desesperado. Em 21 jogos sofreu 37 gols, tá sofrendo quase 2 gols por partida justamente por causa disso, que aí acaba levando um gol, aí tem que se expor. E o Besiktas também é um time muito over, em 22 jogos fez 34 gols, sofreu 30, né, uma média muito alta de gols. O Besiktas tá jogando fora de casa, venceu apenas 2, empatou 4, perdeu 5, é um péssimo visitante. Só que o Malatyaspor jogando em casa é o pior mandante, deixa eu ver se tá aparecendo. Em 11 jogos venceu apenas 2, empatou 2, perdeu 7. Em 11 jogos sofreu 26 gols jogando dentro de casa. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Besiktas vem de 4 vitórias seguidas contra o Malatyaspor e 4 jogos sem sofrer gols, então tem um bom retrospecto. Malatyaspor, 4 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols. E o Besiktas está a 5 jogos de invencibilidade, só que aqui acaba englobando Copas também. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. E dos últimos 5 em todos os 5, o Besiktas foi o primeiro a marcar. Eu não ia comentar esse jogo, porque o Besiktas é uma negação fora de casa. Mas tem 2 fatores aqui que me animaram. O primeiro é o fato do Malatyaspor ser um time muito fraco, muito cansado, não ganha de ninguém, não ganha, é o pior mandante. Isso é um ponto positivo para o Besiktas. O segundo ponto é que eu assisti a esse último jogo do Besiktas, onde o Besiktas simplesmente amassou o jogo inteiro. Ele ganhou de 1 a 0. Foi fora de casa esse jogo, se eu não me engano. Ganhou do Karagümrük. Esse time aqui também é um pouquinho mais difícil de falar. Jogou muita bola, tem tempo que eu não vejo, desde a temporada passada, para ser sincero, que o Besiktas é o atual campeão turco, eu não vi ele jogando tão bem, então acredito que ele está motivado, ele está passando por uma outra fase e está em busca, sim, dessa competição europeia. Para mim, o Besiktas não perde, tá? Já vou ser bem sério, para mim o Besiktas até ganha esse jogo, mas se você colocar no bilhete, coloca com empate anula. Vou lembrar para vocês, mais uma vez, que o campeonato turco está um campeonato muito perigoso, a gente vai estar entrando num time que não é um bom visitante, mas está uns jogos invictos, vai pegar um time que não gosta, que não ganha de ninguém, não gosta de ninguém, nada a ver.
Eu acredito que com o empatezinho dá para tentar buscar, tá? Eu vou tentar explorar essa vitória no ao vivo, com essa cotação aqui, se o Besiktas jogar a mesma coisa que jogou no último jogo, onde eu até busquei um gol no primeiro tempo, pode valer a pena, tá bom? Uma outra coisa que dá para buscar aqui é o mercado de mais de gol e meio. O Besiktas é um time muito over, o Malatyaspor também, até porque o Malatyaspor ele já tá a 9 pontos do primeiro time fora da zona, ele tá indo pro desespero, irmão, não tem jeito. Para ele, perder de 1-0 e perder de 1000-0 é a mesma coisa. Então a gente pode ver o Malatyaspor fazendo gol no Besiktas, tem uma defesa fraca. A gente pode ver o Besiktas goleando, o Malatyaspor, né, toma um gol, vai para ataque. Então pode ser um jogo bom para 1,5 também. Tá bom, tropa? Principalmente por causa da fragilidade do Malatyaspor. Volto a dizer que é um torneio que ficou perigoso essa temporada. A temporada passada era bem melhor, mas é um jogo que eu vejo grande probabilidade, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Besiktas. 9h30 da manhã, indo para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. Eu tenho o Ingolstadt e o Darmstadt. Deixa eu ver o tempo aqui de gravação. Tava reparando igual ontem. Às vezes eu me empolgo falando de um jogo, acaba falando pra caramba sobre o mesmo jogo, né? Ontem acho que o jogo do Hamburgo, eu falei uns 4 minutos. Mas é foda, não tem jeito. Se eu tenho informação para passar, alguma coisa que vá ajudar vocês, né? Seja para entrar ou seja para não entrar, eu tenho que falar, Me desculpa aí quem não gosta de vídeo longo, mas tem um botãozinho de botar na velocidade 2, mas cara, quando eu venho aqui trazer alguma coisa para vocês, eu acabo trazendo mais um vídeo falando isso, mas quando eu venho aqui, não foi ninguém que reclamou dessa vez não, tá? Só que eu tento trazer o máximo possível de informação, das informações que eu tento recolher, porque são informações que eu trago para o jogo, né, para eu tentar fazer alguma coisa, e são informações que eu gosto de passar para vocês, principalmente para quem não tem o tempo que eu tenho de assistir aos jogos, de poder acompanhar as notícias dos times. Então, eu tento fazer o máximo, tá bom? Não sou um cara que adivinha o futuro, infelizmente. Eu acredito até que eu não estaria aqui no YouTube se eu adivinhasse. Eu ia estar escondido aí, filho, ganhando dinheiro escondido aí sem ninguém saber onde eu tô, para não estragar o esquema. Mas vamos lá, eu tento trazer isso aí, só resumindo, eu tenho que tentar trazer para vocês o maior tipo de informações possíveis, tá bom? Principalmente para quem tem interesse nisso aqui, nesse ramo de aposta, nesse ramo de trade esportivo, de querer realmente evoluir. Esse é o meu grande objetivo, trazendo os vídeos e análises também, tá? Vamos lá, tropa. É o seguinte, o Darmstadt é o segundo colocado do campeonato alemão aqui da segunda divisão. Lembrando que os dois primeiros, eles têm um acesso direto para a primeira divisão. O terceiro colocado, ele disputa uma repescagem contra o antepenúltimo, mas também tem chance de subir. E aqui, esse campeonato está muito embolado. O terceiro colocado tem 33 e o nono colocado tem 30, diferença de 3 pontos. E aqui para os dois primeiros também é um pulo, filho. 2 rodadas, 3 rodadas, isso aqui muda completamente. O Darmstadt é o segundo, no momento ele está com a vaga direta para subir para a primeira divisão. Ele vai enfrentar o Lanterna, o Ingolstadt, que é um time que acabou de subir para a segunda, só que infelizmente tem tudo para cair, não se estruturou legal, tem um time bem fraco mesmo, tem jogado mal, e a tendência é que ele caia. Agora, para essa partida aqui, eu acredito que o Darmstadt ele vai vencer esse jogo. Por quê? Porque ele vai estar enfrentando o time mais fraco, né? Se eu botar ele realmente é o time mais fraco, e se ele quiser realmente subir, é um tipo de jogo que ele não pode desperdiçar pontos. O Darmstadt em 19 jogos ganhou 11, empatou 3, perdeu 5, fez 43 gols e sofreu 22, é um time muito over, o Darmstadt. E o Ingolstadt, em 19 jogos, venceu apenas 2, empatou 4, perdeu 13, fez 15 gols apenas e sofreu 39, isso aqui ele sofre mais de 2 gols por partida. Ele jogando em casa, em 9 jogos, venceu apenas 1. E o Darmstadt é o segundo melhor visitante. Ele tem 5 vitórias fora de casa, só que dessas 5 vitórias são 4 vitórias seguidas. Ele vem numa crescente muito grande, principalmente jogando fora de casa. Fez 20 gols, média de 2 gols por partida. O seu ataque fora de casa sofreu 14, também sofre bastante gol. Vamos lá, não vou ver o confronto direto, porque o Ingolstadt estava na terceira divisão. O Ingolstadt, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em 4 foram ambas marcas. Não é um time over, até porque é um time que está no desespero. É um time que precisa sair da situação, igual a situação do Malatyaspor, e quando ele toma um gol, que é o normal de acontecer, ele tem que ir pro ataque, para ele perder de 1-0 e 1-0 é a mesma coisa. Já o SofaScore já atualizou. Onde é que eu tava? Darmstadt, 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, para essa partida aqui, tropa, acredito na vitória do Darmstadt, seria uma entrada que eu poderia fazer seco, tá? Pré-live,
Mas para quem quer botar no bilhete, vai com um empatezinho anula, vai ficar safe em gostar de um time muito fraco, um time que venceu apenas 2. O Darmstadt está vindo de 4 vitórias seguidas fora de casa, está vindo de jogos de vencibilidade. Então acredito sim que ele tem tudo para fazer uma grande partida. Quem não gosta muito do mercado de resultados, mercado de gols, eu tenho 2 equipes bem over, eu tenho uma equipe desesperada para vencer, para sair da situação, e eu tenho uma equipe também que tem que se impor. É um jogo que ela tem que vencer, pô. Se o Darmstadt realmente quiser subir, ele não pode perder pontos contra o pior time do campeonato, o time que tá na lanterna. E eu acredito sim que a gente tem tudo para ver um jogo aberto, principalmente depois sair o primeiro gol. 2,5 me pega muito, 1,5 não sei frisada, mas 2,5 aqui também vem muito quente. Ó, vou te falar, hein? Uma vitória do Darmstadt aqui com mais de 2,5, meio stakezinho aí, pô, pode valer a pena, hein? Beleza? 3-1. Pode também, ao invés de botar só a vitória seca do Darmstadt, botar um dupla chance, mais de 2,5 gols. Gostei, gostei. Vamos lá, eu tenho outro jogo aqui também interessante, 9h30 da manhã, mesmo horário, pela segunda divisão, eu tenho o Paderborn contra o Werder Bremen. Werder Bremen vem de 4 vitórias seguidas, inclusive esse último jogo ele goleou. E o Paderborn vinha de 4 jogos sem vencer e acabou vencendo o último. O Paderborn começou muito bem a competição e agora vem caindo de uma forma muito grande. Só que assim, lembra que eu falei que o torneio está embolado? É o seguinte, o Bremen ele é o 4º colocado com 32 e o Paderborn ele tem 30. Então se o Paderborn vencer esse jogo em casa do Werder Bremen, que não é algo nada impossível de acontecer, ele simplesmente passa o Werder Bremen. E dependendo dos outros jogos aqui, ele pode terminar, e dependendo do Heidenheim também, ele pode terminar a partida aqui, terminar a rodada em 4º, empatado em pontos com o time que está próximo de subir. Então é o seguinte, da mesma forma também, deixa eu voltar rapidinho, completar, que o Bremen é um time que precisa vencer, precisa pontuar para chegar aqui nessa zona, pelo menos em 3º colocado, que é onde você consegue disputar o acesso para a primeira divisão. E também não pode... Cara, aqui é foda. Um jogo que tu perde, tudo embola, o time sobe. Então, assim, é muito importante estar pontuando, tá? Principalmente, com certeza, vencendo para quem quer subir. O Werder Bremen, 19 jogos, fez 35 gols, sofreu 25. E o Paderborn, 19 jogos, fez 33, sofreu 22. São times overs. Vamos dar uma olhada aqui. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Werder Bremen vem de 6 jogos sem perder. Acaba englobando o jogo da Copa também, mas está com 4 vitórias seguidas. Dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Paderborn, dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, mais de 1,5 no bilhete, tá bom? Quiser fazer a entrada seca, o ambas marcam que vem muito, muito quente. Ambas marcam e o mais de 2,5 gols também. Porque eu tenho o Paderborn que precisa se impor. Ele vai estar jogando contra um time que está acima dele. É confronto direto. É importante ele estar vencendo em casa. Da mesma forma também eu tenho o Werder Bremen que está vivendo uma grande fase. Um time que, pô, tava mal. Agora o sonho de subir já está muito próximo ali. Tá apenas um pontinho do 3º colocado. E eu acredito que o Werder Bremen também não vai jogar para empatar. Vai jogar para vencer. E aí a gente pode ter um jogo muito aberto com 2 equipes over, tá? Como eu disse, 1,5 no bilhete. Fizer separado o ambas marcam, porque eu não sei quanto tá uma odd do ambas marcam. Se tiver acima de 1,6, dá para fazer separado. E 2,5 também, beleza? Placar para mim desse jogo? 2-2. Cravar um 2-2. 11h30 da manhã, ainda agora para o campeonato, que é o sonho daquelas outras equipes que a gente estava falando agora, que é a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga. Eu tenho simplesmente o Borussia Dortmund que está visitando o Hoffenheim. O Borussia que vem de uma eliminação desastrosa para o São Paulino no meio de semana da Copa. Time completamente sem vontade, mesmo com o time todo titular, Haaland, Reus, Bellingham, todo mundo que vocês imaginarem estava jogando. E foi horrível, pô. O Borussia simplesmente não conseguia criar nada. Eu não sei se realmente faltou vontade ou faltou ali uma qualidade, né? Não vou falar, não. Qualidade é muito ruim de falar que o time é muito bom. Pô, mas faltou ali uma tática ali, alguma coisa que pudesse sair da defesa do São Paulo. São Paulo é um time muito forte. Vamos lá. O Dortmund é o 2º colocado, tá nessa luta eterna contra o Bayern, mas pega nunca. Mas tá 6 pontos, dá para ele disputar. O Hoffenheim, surpreendentemente, é o 4º colocado. No momento, ele está aqui na zona da Champions League, está com 31 pontos. Mas aqui tem a galera que está no cangote, filho. União Berlim com 31, Freiburg com 30, o Leipzig, que é um time que disputa todo ano a Champions League, voltou a vencer, voltou a jogar bem. Então ele quer buscar essa vaga. O Frankfurt também, inclusive o Frankfurt que joga hoje, espero que ele vença para ajudar a gente. Colônia, para mim, não chega, não tem time para isso, nem o Mainz. Acho que vai ficar entre esses times aqui mesmo. Então é o seguinte,
O Dortmund, ele tem que vencer, se ele ainda quiser ser campeão, se quiser ficar na cola do Bayern, o Bayern que tá dando os tropeços aí dessa temporada. E o Hoffenheim tá jogando em casa, ele tem que vencer o time do Dortmund também, se ele quiser manter essa vaga dele na Champions League. Tá? O Dortmund, em 19 jogos, fez 49 gols, sofreu 29, é o rei do 2,5, o Dortmund e o Bayern. E o Hoffenheim, em 19 jogos, fez 39 gols, sofreu 29. O Hoffenheim que ultimamente tem protagonizado jogos muito malucos. Muito legal de ver os jogos do Hoffenheim saindo gol no final do jogo direto. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10 em 8 foram ambas marcas. A gente tem um histórico já de confronto over. O Borussia não perde a 3 partidas para o Hoffenheim. O Hoffenheim vem sofrendo gol dos últimos 8 jogos, dos últimos 8 em 7. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em todos os 8 foram ambas marcas. Foi o que eu falei, esses últimos jogos do Hoffenheim tá putaria, filho. Tá coisa de maluco. Muito legal mesmo de ver jogo do Hoffenheim. O Borussia vem sofrendo gol dos últimos 4 jogos, dos últimos 5. Em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Para essa partida aqui, ambas marcam mais de 2 gols e meio, beleza? É isso que eu tenho para dizer. São duas equipes over. O Hoffenheim jogando em casa, ele vai se impor. E eu tenho o Borussia que tá mordido com a eliminação. Vai para cima do Hoffenheim também. É favorito, mas o Borussia é um time que eu prefiro não explorar essa vitória fora de casa, tá? Não sei que ele esteja jogando muito bem, igual ele jogou o último jogo do campeonato alemão, que ele meteu, nem 6, foi 6, sei lá, ele 5-1. E aí valeria a pena, mas cara, toma cuidado, tá? O Borussia não é um time confiável, principalmente fora de casa, é melhor explorar gols que é mais tranquilo. Placar pra mim dessa partida, 3-2, 4-3, vou meter esses golzinhos aqui, tá? Partida cheira gol. Tipo assim, sai um gol rápido, dá pra buscar um 3,5, 4,5, principalmente se sair um gol rápido. Outro jogo que eu tenho também das 11h30, eu tenho o safadíssimo time do Bayer Leverkusen que vai receber o Augsburg. Por que safadíssimo? Porque é um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas um. E o Augsburg também. Só que a diferença é que o Leverkusen venceu pelo menos o último. O Augsburg ele tá a 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada na classificação. O Leverkusen tá aqui na zona da Champions, mas tá tudo embolado, mostrei para vocês. E o Augsburg ele vive um momento oposto. Ele tá brigando contra o rebaixamento. Atualmente ele é o primeiro time fora da zona, mas ele tem o Arminia com 18, ele tá com 19, mas tem o Arminia com 18, o Stuttgart com 18 também. O Augsburg, em 19 jogos, ganhou apenas 4, empatou 7, perdeu 8, fez 19 gols, sofreu 30, sofre bastante gols. E eu tenho o Leverkusen, que em 19 jogos ganhou 9, empatou 5, perdeu 5, fez 44 gols, sofreu 31. Às vezes eu tento até falar rápido aqui, ó, 9, 5, 5, 5, para tentar adiantar a vida de vocês. O Leverkusen em casa é um time bem meia-boca, em 9 jogos ganhou 4, empatou 2, perdeu 3, fez 21 gols e sofreu 16. É um time over jogando em casa. E o Augsburg, fora de casa, em 10 jogos venceu apenas 1. Empatou 4, perdeu 5, fez apenas 6 gols fora de casa e sofreu 14. Vamos dar uma olhada no histórico. Leverkusen não perde a 20 partidas para o Augsburg. Então tá com um retrospecto aqui muito favorável quando as duas equipes se enfrentam, num confronto direto. Deixa eu ver aqui a gravação, show de bola. O Leverkusen veio sofrendo gol nos últimos 9 jogos, dos últimos 5 em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcas. Já o Augsburg, 4 jogos sem vencer, a gente viu ali, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que não tem um ataque muito bom, mas dos últimos jogos em 6 a gente teve ambas marcas. Para essa partida aqui, mais de 1,5 gol, tá? Por quê? Porque eu tenho o Leverkusen jogando em casa, ele tem que ganhar do Augsburg, que é um time mais fraco, tá bom? Principalmente pelo fato de ele estar jogando em casa, tá brigando ali na zona da Champions League, ele que já não disputa há um tempinho, então eu acredito que ele partindo para cima, e eu tenho um time que precisa sair do rebaixamento, né? Qualquer momento aqui que eu tiver um gol, a tendência de eu ter outro é muito grande. A zaga do Leverkusen, todo jogo entrega um golzinho, e a do Augsburg provavelmente também vai levar um golzinho do Bayern. Então, no safe aqui, mais de 1,5 gol. Dá para explorar essa vitória aqui do Bayern? Dá. Jogando em casa, o Bayern é um time forte. É um time safado, gosta de empatar, gosta de levar uns empates assim no final do jogo, mas eu acredito que ele deva vencer sim. Placar para mim, uns 2-0, 2-1 esse jogo. E falando em safadeza, ao meio-dia eu tenho o Manchester United que vai receber o West Ham. Vou falar, já vou me adiantar, igual eu falei no vídeo de ontem, antes de ontem. Esse último jogo o Manchester meteu 3-1, mas o Manchester jogou para perder, tá? O primeiro tempo foi absurdo os gols que o Brentford perdeu. O De Gea tava fazendo milagre mesmo, o cara tá cara a cara, ele conseguia adivinhar o canto que o cara vai chutar. Também contou com a incompetência da galera lá, né, que tava inimiga do gol, mas porra, é foda, a zaga do Manchester é muito fraca, entrega muito gol, o Varane tá em decadência já a cada
Cada dia que passa ele piora, irmão. Cada temporada que passa ele piora. Maguire fraco, Lindelof quando entra consegue ser pior ainda. Porra, muito triste. O ataque do Manchester é bom, cara. Só que o Manchester está sendo treinado por um técnico que... Não vou ficar me alongando também nisso não, mas tá todo mundo contra o técnico. É muito fraco, padrão de jogo fraco. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, tá todo mundo reclamando dele. Mas enfim, vamos lá. São duas equipes aqui que estão brigando pela Champions League. O West Ham, ele tem 37 pontos. Atualmente ele é o último time aqui da vaga da Champions. Mas o Manchester está com 35. O Manchester está a 2 pontos do West Ham, que tem 37. Mas tem um jogo a menos. Então, se o Manchester vencer esse jogo a menos que ele tem, ele estaria com 38, ficaria com 38. Então, teoricamente, ele estaria na frente do West Ham. O West Ham jogando... O West Ham, em 22 jogos, fez 41 gols, sofreu 30, em média de quase 2 gols por partida que faz e quase 2 que sofre. E o United, em 21 jogos, fez 35 gols, sofreu 30, também é um time bastante over, né? Tu vê, a zaga do United é uma beleza. United jogando em casa, em 10 jogos, ganhou 5, empatou 1, perdeu 4, fez 17 gols, sofreu 15. Aí sim é overzada, a média de mais de 3 gols por partida em casa. E o West Ham fora de casa em 11 jogos, fez 19, sofreu 12, também é um time bastante over, dá quase média de 3 gols também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente é um histórico de poucos gols. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Manchester vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a marcar. O West Ham dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, gols, tá? Mais gol e meio no safe do Mundo Bet e ambas marcam aqui, vem muito quente. É muito difícil o Manchester não conseguir levar um gol. É muito difícil o Manchester não conseguir levar um gol com essa zaga que tá, com esse técnico que tá. Então ambas marcam aqui para mim vem muito, muito quente, tá? Mas para botar no bilhete eu colocaria só mais de gol e meio. Dá para explorar essa vitória do Manchester? Depende de como o Manchester vai estar em campo. Pré-live eu não aconselho. Ah, dá para ir com empate anula. Pô, dá, mas vou te falar, se perder, não é novidade, tá? Se ele perder aqui pro West Ham, vai ser zebra nenhuma de tu ficar puto e falar, caralho, o Manchester perdeu pro West Ham. Não é não, tá? Não é assim não. Então toma cuidado, quem quiser ir na vitória do Manchester, já saiba que a chance de você ganhar é muito pequena. Tá? Não existe nada certo, até a chance de sair gols aqui também não é certo, porque o histórico do confronto direto é under, mas pelo momento que as duas equipes estão vivendo, pela disputa que está em jogo, eu acredito sim que a gente tem tudo para ver um jogo de gols. Então, placar para mim, 2-1 pro United, vou cravar, vou dar essa moral porque eu gosto muito do United, justamente o fato de eu gostar me deixa puto com esse time. Então vamos embora. Campeonato Espanhol, eu tenho Villarreal contra o Mallorca. Cara, falando nisso, em Barcelona, meu Deus, que time feio do Barcelona. Conseguiu perder pro mistão do Bilbao, cara. E vou te falar, hein? E não jogou nada, o Barcelona não jogou nada, conseguiu fazer um gol ali no último minuto, levou pra prorrogação, mas aí não teve jeito. Tudo bem que depois, né, que o Atlético ele fez o 3-2 ali na prorrogação, o Barcelona, isso é uma coisa natural do futebol. O Barcelona ficou ali pressionando, tentando um gol. Mas se você pegar o jogo inteiro, chutes a gol, grandes oportunidades que foram criadas, filho, esquece. É só Bilbao, filho. Mas vamos embora. Vamos focar nesse jogo aqui que amanhã é outro dia. O Villarreal é um time que é muito safado, jogando fora de casa. Mas em casa, ele é um bom time. Ele vem de 2 jogos sem vencer. E o Mallorca vem de 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Villarreal é apenas o 8º, um time que está acostumado a estar sempre brigando ali, seja uma Europa League, uma Champions League. No momento ele não está indo para lugar nenhum, está aqui estagnado, está com 29 pontos, porém o primeiro time aqui na zona da Champions League tem 33, está a 4 pontos dele, então dá para ele buscar. Mas, para ele buscar essa vaga, ele vai enfrentar o Mallorca, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, time que vive uma outra realidade. É um time que ele não pode desperdiçar pontos, tá bom? Eu gosto muito de dizer essa frase para ver se vocês entendem. Porra, pro Villarreal empatar esse jogo aqui é uma derrota. Quando eu falo que não pode perder ponto, que não pode nem empatar. É horrível o empate aqui. E pro Mallorca um empate é bom, pô. Pô, tu empatar com o Villarreal fora de casa é um bom resultado. O Mallorca, o ataque muito fraco, em 20 jogos fez apenas 17 gols, sofreu 30. O Villarreal em 21 jogos fez 33, sofreu 23. O Villarreal ele tá pagando por um péssimo início que ele teve de torneio. Olha, ele jogando em casa, ele seria o 4º colocado, jogando em casa, ele venceu 6, empatou 3, perdeu 2, fez 26 gols, sofreu 3, é um time muito over quando tá jogando dentro de casa, isso aqui é média de mais 3 gols por partida. E o Mallorca fora de casa em 10 jogos, venceu apenas 2, sofreu 22 gols jogando fora de casa. Villarreal, 3 jogos sem vencer,
3 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Mallorca vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Então, para essa partida aqui, para mim, 2 cenários. Primeiro cenário é buscar a vitória do Villarreal. Eu vou tentar entrar nesse jogo para buscar essa vitória. Se o Villarreal começar jogando bem, ele tem jogado bem em casa, ele tem conseguido se impor, aí pode valer a pena. Tá? Um outro cenário aqui é buscar mais de 1,5 gol. Por quê? Porque eu tenho o Villarreal, que ele precisa ganhar, ele precisa se expor nesse jogo, porque para ele disputar uma Champions League é jogo que ele tem que ganhar, tá? Dentro de casa. E o Mallorca é um time que, se estiver perdendo, ele vai se lançar. Um time que tem uma defesa muito fraca, sofre muito gol mesmo. E se ele se lançar, a tendência de ele levar mais é muito grande. Então, por isso, dá para explorar mais de 1,5 gol. Para mim, esse jogo vai ser 2-0 para o Villarreal, 3-1. Tá? Handicap asiático -1 eu não vou explorar, apesar de ter bastante probabilidade, mas eu prefiro ficar só nessa vitória aqui, ou mais de 1,5 gol, beleza, tropa? 2 horas da tarde, campeonato italiano, tem um Inter contra a Venezia. Tropa, esse jogo aqui eu separei só para você não entrar num deck a 1-11, pelo amor de Deus, tá bom? O que você pode fazer nesse jogo são 2 coisas: buscar uma vitória no primeiro tempo da Inter, tá? Só que a Inter vai precisar estar jogando bem. Quem quiser fazer pré-live tem muita chance de acontecer, mas é um risco maior, porque você tem apenas um tempo para estar conseguindo essa vitória. Mas, pô, a tendência do Inter jogando em casa, ele já amassar e já tentar garantir logo essa vitória no primeiro tempo, ainda mais no time horroroso que é o Venezia. Então, outra coisa que você pode explorar aqui é buscar uma goleada da Inter, ou mais de 2,5 gols, porque provavelmente a Inter deve fazer uns 3 gols nesse jogo. Tá? Principalmente se a Inter conseguir fazer um gol no primeiro tempo, o Venezia ele vai ter que se abrir, porque o Venezia ele vai jogar na defesa, tá? Não tem jeito, o Venezia vai tentar empatar, né? Ele que gosta de empatar também aqui. Ele vai tentar empatar esse jogo, levar esse jogo para um 0-0. E o seguinte, se ele levar um gol, aí vai mudar completamente a estratégia dele, ele vai ter que se expor contra a Inter, filho. É sacode. A Inter 21 jogos fez 51 gols, não é à toa. E o Venezia 21 jogos sofreu 38, também não é à toa. Tá? Lembrando que a Juventus está junto aqui, está perto do Milan. Milan que foi roubado, era pro Milan estar com 51 pontos. Ia botar uma pressão muito grande na Inter nesse jogo aqui. Mas é isso, tá? E o Napoli também tá com 46, está querendo voltar aqui para brigar pelo título. A Inter, deixa eu ver se tem aqui, não tem nada interessante. A Inter dos últimos 7 jogos em 5 foi a primeira a marcar. E o Venezia dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Então essa vitória no primeiro tempo aqui me pega, tá? Me pega, eu vou tentar buscar ela, só que eu vou tentar buscar no ao vivo, a Inter impor no futebol. Beleza? Então é isso. Pra cá pra mim, 4-0 pra Inter. É isso aí mesmo. 2,5, Sevilha contra Celta de Vigo, voltando aqui para o Campeonato Espanhol. Sevilha que está num grande momento, né? Vem de jogos de invencibilidade aqui, é mais. Só que o Celta também, nos últimos 5 jogos, o Celta perdeu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Sevilha está disputando a liderança contra o Real Madrid, a diferença é de 4 pontos. São os 2 times que vão brigar, tá? Tendo em vista que o Barcelona é um time horroroso. O Atlético está muito mal, o Betis não vai chegar, não adianta, não é um time que vai chegar para brigar pelo título, vai ficar entre esses 2 mesmo, tá? Com o grande favoritismo do Real Madrid com a dupla Benzema e Vinícius Júnior, porra, brilhando muito. E eu tenho o Celta aqui que está no meio de campo, tá brigando por nada, tá a 9 pontos da zona do rebaixamento, não vai cair, ainda mais nessa fase que ele está vivendo agora, mas também não vai brigar nada aqui em cima, tá? Não chega em nada. O maior interessado nessa partida realmente é o Sevilha. Sevilha em casa, 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Grande desempenho do Sevilha jogando em casa. Fez 22 gols e sofreu apenas 8. E nem olhei o... Calma aí. O Celta fora de casa até que é uma campanha razoável, tá? Fora de casa. 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. Sevilha vem de 3 vitórias seguidas contra o Celta. Sevilha dos últimos 6 jogos, em 5. A gente teve menos de 3 gols, até porque o Sevilha tem uma defesa muito forte. E o Celta também, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. É um time under. Para essa partida aqui, eu gosto muito dessa vitória do Sevilha. É uma entrada que eu poderia fazer seca. Num bilhete com empatezinho anula, até porque o Sevilha está invicto em casa, 8 vitórias, 2 empates. Acredito que ele não deva perder para o Celta, no máximo empatar aqui. E seria um tropeço para o Sevilha, porque ele está brigando pelo título. Se fosse explorar mercado de gols, exploraria mercado de menos gols aqui. Sevilha jogando em casa, é um time, cara, muito chato, um time que se defende muito bem e vai só na boa, ganha de 1-0, 2-0. Sevilha não é um time que se esforça para dar goleada, até porque não precisa.
Então é isso, tá? Joguinho pra mim de 1x0, 2x0 pro Sevilla, igual ele gosta de fazer dentro de casa. 2h30, voltando para o campeonato inglês, eu tenho um jogo do Manchester City, o brabo da Inglaterra, que vai visitar o Southampton. Lembrando que é uma promoção da Betfair, que ela está oferecendo uma odd de D15 para o City vencer o Southampton. Mas é apenas para novos usuários. Então, se você quiser mudar sua casa de aposta, ou quiser conhecer a Betfair, pô, tá valendo super a pena, uma odd de 15. Só dá uma lida, vou deixar aqui o link no comentário fixado. Você dá uma lida lá nas regras para você participar direitinho dessa promoção, tá legal? É o seguinte, City é favorito. City vem de 12 vitórias seguidas na Premier League, tá? Só contando a Premier League são 12 vitórias seguidas. E o Southampton vem de jogos de invencibilidade, perdeu o último. Mas, pô, tropa, na moral, não tenho o que falar esse jogo aqui, ó. O City 22 jogos, ganhou 18, empatou 2, perdeu 2, fez 54 gols e sofreu 13. O Southampton, um time aqui no meio de campo também, que não vai brigar por nada, nem para cair, nem para uma vaga aqui em competição europeia. 21 jogos, fez 25 gols, sofreu 33, sofre muito gol e provavelmente vai levar aqui pelo menos 2 gols, tá? Vitória do City no bilhete. Handicap asiático também vem quente, não sei se vai ter odd, mas aí eu quero que o City ganhe por 2 gols de diferença. E mais de 2 gols e meio também aqui vem muito quente. Porque o Manchester City é aquele time que se impõe o tempo inteiro, fica tocando a bola ali no campo de ataque, acaba fazendo um gol, é um time que gosta de golear. O Manchester City não gosta de ficar de 1x0, 2x0, é um time que joga o tempo todo para atacar. E o Southampton gosta muito de levar gol. Então casou aqui, ficou direitinho. A tendência do City vencer esse jogo bem é muito grande, tá? Então uns 3x0, 4x1, até um 3x1 pode rolar também, beleza? Então é isso que eu exploro, não precisa enrolar muito nessa partida não. 4 horas da tarde, campeonato holandês, esse jogo eu vou passar rapidinho aqui, é o jogo do AZ que vai receber o Cambuur, tá? O AZ ele vem com uma grande sequência de vitórias, a gente vai olhar ali. Ele no momento é o 5º colocado com 35, mas ele quer aqui chegar pelo menos em terceiro e conseguir uma vaga para a Europa League, tá bom? Então ele tá nessa busca aqui contra o Feyenoord, vai enfrentar o Cambuur, que é um time que está fazendo até uma boa campanha para um time que acabou de subir para a primeira divisão. Em 19 jogos fez 33 gols, sofreu 40, sofre muito gol. E o AZ em 19 jogos fez 37, sofreu 24. O AZ é um time muito over. O AZ vem de 10 vitórias seguidas, 13 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. E o Cambuur vem de 4 jogos sem vencer, 9 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 9 em todos os 9 foram ambas marcas. Jogo bom para buscar a vitória do AZ, acredito que jogando em casa ele deve manter essa sequência dele de vitórias e para a 11ª, e vai enfrentar um time bem mais fraco para isso, para conseguir isso. Um outro cenário para quem quiser buscar o mercado de gols, 1,5 safezada, 2,5 muito bom, ambas marcam também, mas o 2,5 aqui me pega bastante, me pega legal, esse 2,5, 3x1 para mim pro AZ. 4h30 da tarde, Schalke contra a UI pela 2ª divisão da Alemanha. O Schalke é o time que quase sempre figura junto com o Hamburgo. A galera ficou chorando aí no último jogo que eu botei 1,5, saiu um gol no final, mas saiu, não tem jeito, os 2 gols saíram no final. E é o seguinte, o Schalke é um time que acabou de cair e um time que se reestruturou muito para subir e não tá atendendo as expectativas, mas está próximo. Lembra que está tudo embolado? Então, ele está com 31 pontos, o terceiro está com 33, então é 2 pontos apenas de diferença. E ele vai enfrentar o Aui, que é apenas o penúltimo colocado em 19 jogos, ganhou apenas 3, fez apenas 17 gols. O Schalke em 19 jogos fez 35, sofreu 24, é um time bem over. Schalke jogando fora de casa, ganhou 4, empatou 2, perdeu 3, fez 11 gols, sofreu 9. E o Aui jogando em casa, em 10 jogos venceu apenas 2, empatou 2, perdeu 6, fez 8 gols, sofreu 15. Deixa eu olhar aqui o histórico. O Aui vem de 6 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. O Aui entra naquela situação de desesperado que não tem nada a perder. E o Schalke vem de 3 jogos de invencibilidade, 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcam. Para essa partida aqui, eu acredito que o Schalke não perca, tá bom? Ainda mais nessa sequência horrível que o Aui tá vivendo. Eu acredito que é jogo para o Schalke vencer. Mas para colocar no bilhete, eu aconselharia entrar com um empate, tá? Com um empatezinho nula, porque o Schalke é um time muito safado também. Os jogos mais tranquilos o Schalke não consegue vencer. É impressionante, ele empata ou ele perde. Então é melhor ir com um empatezinho para ficar safe. Mais de 1,5 vem quente? Vem porque o Aui tá no momento de desespero e o Schalke para ele tem que ganhar ou ganhar, porque ele tá vendo ali os adversários ficando cada vez mais distantes. Então beleza? Essas duas situações para mim, essa vitória aqui me pega bastante. Placar para mim desse jogo, 2x1 pro Schalke, 3x1.
4h45 indo para a Itália. Caraca, tá ficando longo o vídeo mesmo, hein? Lazio contra a Atalanta, clássico aqui que vale bastante. A Atalanta é o último time da zona da Champions League. E o Lazio, se ele quiser, se a Lazio, na verdade, se ela quiser disputar, ela tem que vencer esse confronto direto. Se ela quiser sonhar com a Champions League também. As duas equipes são bem over, tem um ataque muito forte. A Atalanta em 21 jogos fez 44 gols, sofreu 26. E a Lazio em 22 jogos fez 46 e sofreu 39. A gente olha aqui o histórico, quando as duas equipes se enfrentam, histórico over, dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols e também foram ambas marcam. A Lazio dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam e a Atalanta, de interessante, só 4 jogos sem perder. Dito isso, para essa partida aqui, tô fora mercado de resultados, por mais que a Atalanta seja a favorita, pô, o jogo é na casa da Lazio, prefiro ficar de fora desse mercado de resultados. Mercado de gols vem muito quente, eu tenho duas equipes over com histórico over, tá bom? Eu acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente assista, até porque a defesa da Lazio adora muito entregar um gol. E ambas marcam também vem muito quente, 2,5 também vem muito quente. Na verdade, acho que o 1,5 nem deve ter odd nessa partida aqui. Acredito que só dê para entrar no 2,5 ou no ambas marcam e todos os dois você está bem servido. Placar para mim, difícil esse jogo, hein? 2-1 para Atalanta, 3-2. Estou botando fé que a Atalanta não deva perder, mas se perder não é zebra. Para a gente fechar o nosso dia, Sporting contra Braga, clássico em Portugal, às 5h30 da tarde. O Sporting vivendo um grande momento, né? Em 18 jogos perdeu apenas um. E essa derrota está custando caro, que é o que está tirando ele de diferença aqui do Porto, são 3 pontos. E vai enfrentar o Braga, que é a 4ª força de Portugal atualmente. E é um time que, cara, o Braga não vai almejar nada, tá bom? Porque ele não vai passar o Benfica, ele também não vai ser ultrapassado pela galera de baixo. Gosto sempre de lembrar, meus amigos portugueses podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu não posso falar da história, mas eu posso falar atualmente. Atualmente é assim, ó, prateleira, Porto, Sport e Benfica, tem uma prateleira. Prateleira de baixo, Braga. E outra prateleira ali, aí começa a vir as outras equipes. Tá? O Braga tá sozinho ali, num limbo entre os top 3 e o restante. O Sporting, em 18 jogos, fez 34 gols, sofreu 10. E o Braga, em 18 jogos, fez 32 e sofreu 19. Sporting jogando em casa, 8 vitórias e 1 empate, tá? Apenas. E só sofreu 3 gols. E o Braga, fora de casa, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Já ao contrário, fez 14 gols, sofreu 10, é um time muito over. Vamos ver o que eu tenho de interessante. Sporting vem de 5 vitórias seguidas contra o Braga. Sporting dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Para essa partida aqui, acredito que o Sporting deva vencer? Acredito, tem um time melhor, tá jogando em casa, é um time extremamente forte jogando em casa, então dá para ir com o Sporting empate anula. Mas para ser sincero, 1,5 aqui para mim num bilhete vem mais quente do que botar o Sporting empate anula. Mas o empate anula também tá show de bola. Placar para mim, 2-1 para o Sporting. Bom, tropa, fechamos nossos jogos, nosso vídeo voltou a ficar longo porque a gente está tendo muito jogo. E a tendência ainda é ter mais jogos. Falta o campeonato sueco, dinamarquês, norueguês, né? Que são campeonatos que vão voltar em breve. Beleza? Espero contar com a presença de vocês amanhã. Espero continuar com a média boa. E espero também estar ajudando de alguma forma. Seja para entrar, seja para sair, ou seja só para estar acrescentando na sua evolução. Então é isso. Tamo junto. Muita fé. Ótimo final de semana para nós. Bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do City. É o melhor time da competição, tá voando, mais de 10 vitórias seguidas e a tendência é que amanhã ele conquiste mais uma. Segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre o Manchester United e o West Ham. Manchester muito over, o West Ham também. O Manchester tá jogando em casa, precisa vencer para conseguir ali entrar na vaga da Champions League. E o West Ham, que é o time que vai tentar defender essa vaga, também é o time over e pode explorar a fragilidade da zaga do United. Para fechar nosso bilhete, coloquei Sevilla, empate anula, tá jogando em casa, é um time muito melhor que o Celta, é um excelente mandante, está invicto em casa ainda e acredito que ele tem tudo para pelo menos empatar, não perder, manter essa invencibilidade aí. Mas sendo bem sincero para vocês, acredito que ele deva vencer sim. Esse nosso tripla deu um total de 1,92 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!